Olá, estudantes do sexto ano! Aqui é o professor Fabiano e nesse vídeo nós vamos falar sobre a litosfera. Nessa aula de ciências nós vamos falar um pouquinho mais sobre uma daquelas partes da biosfera que nós já conversamos e já estudamos juntos. Mas antes de começar a nossa aula, vamos pegar o material? Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Pega lá, corre, eu deixo! Porque muita coisa legal você vai aprender comigo. E você tem que anotar aquilo que é importante para depois revisar, estudar para fazer as atividades e mostrar para o seu professor e para a sua professora quanta coisa legal você está aprendendo no Aula Paraná. Então vamos começar? Nossa tela mostra os objetivos da aula que a gente vai ter agora. O que é importante para a gente aprender? Reconhecer as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra internamente. Então nós já falamos da biosfera, que tem aquelas três regiões: litosfera, atmosfera e hidrosfera. Nessa aula a gente vai se prender na litosfera e ela também tem as suas camadas, as suas subdivisões. Compreender a importância do estudo do interior da Terra como forma de prever eventos como terremotos e erupções vulcânicas. Também já aprendemos que o interior do nosso planeta está associado a esses dois eventos. Vamos observar essa imagem? Olha que legal que eu trouxe para vocês. O que isso parece? Uma ilha? Nossa, mas está saindo fumaça dessa ilha? Está pegando fogo? O que será que está sendo representado nesta imagem? Você conhece o fenômeno natural representado na imagem? Será que ele acontece no Brasil? Nós já conversamos um pouquinho sobre esses fenômenos e hoje a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre isso. Então, dê uma olhada nessa imagem, veja o que ela tem de relação com o que você está estudando e a gente já volta para responder essas questões. E aí, o que está representado nessa imagem? Quem disse que é um vulcão entrando em erupção, acertou. Embora ele não esteja liberando lava, Lembra? Magma no interior do planeta. Lava, quando escorre, é o mesmo material, só muda de nome. Porém, a gente está vendo o quê? Fumaça, cinzas vulcânicas. Então, ele é um fenômeno natural, está associado ao interior do nosso planeta e nós não temos vulcões em atividade no Brasil. Então, nas proximidades, nos estados brasileiros, nós não preocupamos com esse tipo de evento. Vamos adiante? Eu trago para vocês uma sugestão de leitura. Você, vem cá pertinho, quero perguntar para você. Você gosta de ler? Ler é tão importante, tem cada história legal, cada livro interessante e hoje eu vou trazer uma dica para você que gosta de fazer leituras. Viagem ao Centro da Terra é o título de um livro escrito por Júlio Verne. Esse livro conta a história de um professor que decifrou um enigma de um pergaminho que encontrou. Olha que legal! O enigma afirma que é possível chegar ao centro da Terra pela entrada de um vulcão adormecido em uma remota ilha da Islândia. Legal essa história. Será que você iria junto nessa viagem, junto com esses pesquisadores, entrar num vulcão e chegar no centro da Terra? Então ali na nossa tela eu trago para vocês a capa do livro, mas eu trago ele aqui também para mostrar para vocês. Olha que legal esse livro. Minha amiguinha Rebeca, um beijo para minha amiga Rebeca, me emprestou o livro dela, eu vou cuidar. Então olha que legal. Quanta informação de ciências eu posso encontrar numa leitura. Ou seja,
Quem escreveu esse livro, Júlio Verne, ele pegou uma história fictícia de chegar ao centro do nosso planeta através de um vulcão que tem uma abertura, ou seja, seria a porta de entrada. Claro que é uma história, uma ficção. A gente não consegue chegar ao centro da Terra através de um vulcão. Porém, ele pega assuntos da natureza, né, eventos da natureza e traz para a nossa leitura. Legal, né? Se você tiver oportunidade, tem esse livro em casa e puder emprestar, leia, é super legal. Não é obrigatório, é só uma dica, uma sugestão para aqueles que quiserem. Vamos adiante? Vamos pensar um pouquinho então sobre esse assunto? Já que a gente está falando de vulcão, centro da Terra, chegar lá, será que é possível? Como será que a Terra é por dentro? É possível cavar um buraco de um lado a outro do nosso planeta? Sim ou não? E por quê? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. E aí, pensou sobre essas perguntas que eu lancei para você? Como é o interior do nosso planeta? Será que a gente consegue chegar do outro lado? Então vamos tirar esse ponto de interrogação e pôr uma exclamação para vocês. Então não é possível ainda chegar até as camadas mais profundas do nosso planeta para estudá-lo, pois a temperatura e a pressão lá no interior são extremamente elevados. Então, quando eu perguntei na tela anterior como é o nosso planeta internamente, muito quente. Conforme nós vamos indo ao centro do planeta, maior, mais elevada é a temperatura e mais elevada a pressão exercida. Então, a gente não consegue chegar ao centro do nosso planeta na atualidade. Então, uma das formas de conhecer o interior do planeta é analisar o quê? As evidências indiretas. Se eu não consigo chegar até as camadas mais profundas para conhecer, coletar materiais, nós vamos analisar o que sai do centro da Terra e chega até a superfície. Então, são evidências indiretas. Os terremotos e os materiais que são trazidos pelas erupções vulcânicas são essas evidências e nós estudamos esses fenômenos e o material que é liberado dos vulcões. Quando um vulcão entra em erupção, ele expele um material quente, mas muito quente e de aspecto avermelhado, chamado lava. E nós já conversamos sobre isso. No interior do planeta Terra, nós chamamos esse material de magma. Quando ele chega à superfície, ou seja, externamente ao planeta, nós chamamos de lava. E aqui nós temos uma imagem desse material na superfície. Conforme tem a temperatura ambiente, a nossa atmosfera, vai meio que esfriando e vai formando essa casquinha. Por isso que ele está um pouquinho mais escurinho, mas se nós mexermos, você vê ele incandescente, avermelhado. Não pode tocar. A lava, então, tem origem em um local muito quente, no interior da Terra. Essa região está submetida a uma pressão muito forte, pois geralmente é lançada do vulcão com bastante intensidade. Então aqui a gente tem uma representação de um vulcão, esse magma se encontra muito preso, muito contido no interior do nosso planeta, com grande pressão. Dependendo de algum movimento que a Terra realiza, das suas placas, choques de algumas placas tectônicas, esse material que está lá, guardadinho, é liberado. Por isso que eu tenho vulcões inativos, vulcões adormecidos, que por alguma razão ele desperta e fica um vulcão ativo, em funcionamento, liberando este material que conta um pouquinho sobre o interior do nosso planeta. Vamos conhecer um pouquinho da estrutura então do vulcão, as
partes. E onde a gente encontra esses materiais? Então eu trago para vocês um recorte, uma representação. Então, uma das partes mais internas, onde eu vou encontrar esse magma, nós chamamos de câmara magmática. Esse material está lá preso, contido em temperaturas elevadas e uma pressão muito elevada. Por alguma razão, esse magma, ele sai, ele tem que ser extravasado. Ele sobe uma região, né, parece um tubo, um cano, que nós chamamos de chaminé. E ele sai pela abertura do vulcão, que nós chamamos de cratera. Cone vulcânico, né? É o corpo do vulcão propriamente dito. E nós temos a diferença entre magma, que está no interior do vulcão, e lava, quando está no exterior dele. Legal, né? A gente conhecer um pouquinho mais sobre esse evento, a estrutura do vulcão, mesmo não tendo ativos aqui no Brasil. Aqui eu mostro para vocês uma animação onde mostra a força, a intensidade que esse magma sai muito quente, com grande pressão e chega até a superfície. Então eu estou vendo a lava. Olha como ela é avermelhada e olha com que força ela sai do interior de um vulcão. A Terra é formada então por 3 camadas: a crosta, o manto e o núcleo. A partir dessa aula e das próximas, a gente vai se aprofundar nessas camadas. Cada camada apresenta características específicas e temperaturas diferentes, tornando-se mais quente conforme nós nos aproximamos dessa região chamada núcleo. Então perceba que eu fiz 3 cores. A crosta é a camada mais externa, aquela que nós estamos sobre ela. Abaixo, o manto, olha como ela já está amarelada. Ela é quente, até chegar na terceira e última camada, o núcleo, que é bem mais quente também. Então vamos adiante? Eu trago aqui para vocês novamente, então, a estrutura do nosso planeta Terra. Pegamos a litosfera e pegamos essa divisão entre crosta, manto e núcleo. E nós vamos perceber que ainda o manto é dividido, né? Tem uma subdivisão em superior e inferior, e a mesma coisa vale para o núcleo. Ele é subdividido em externo e interno. Vamos para o nosso quiz? Vamos ver se você entendeu um pouquinho sobre o assunto que a gente está falando? Comparando a forma de um pêssego com a Terra. Quais são as camadas do interior da Terra? Imaginando o caroço do pêssego, a polpa, que é a parte que a gente come, e a casca dele. Letra A. O caroço é a crosta, a polpa é o manto e a casca é o núcleo. Letra B. Caroço é o núcleo, polpa é o manto e a casca é a crosta. Letra C. Caroço é o manto, polpa é o núcleo, a casca é a crosta. Letra D. Caroço é a crosta, polpa é o núcleo e a casca é o manto. Compare, eu trouxe aqui uma imagem de um pêssego e compare agora com aquelas 3 camadas do nosso planeta. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa comparação na cabecinha e eu já volto com a resposta correta. E aí, você foi correndo pegar um pêssego para fazer esse quiz? Não precisava! Eu trouxe a imagem aqui para vocês. Você gosta de comer pêssego? Quem gosta de comer pêssego, né, e já viu essa fruta, teve mais facilidade para resolver esse quiz. Então, se nós compararmos esta fruta com as camadas que formam o nosso planeta Terra, na parte sólida, a gente vai fazer esse comparativo e vai perceber que a resposta correta é a letra B. Então vamos lá? Do centro da fruta, né, para a parte mais externa. Então, se você reparar, o caroço não é a parte mais interna da fruta, está bem lá dentro, bem no centro. Ou seja, compara-se ao núcleo do nosso planeta. Que legal, é isso mesmo. Já a polpa é aquela parte amarelinha que a gente come, é a parte da fruta que a gente come. É comparado ao manto, que vamos dizer assim que
preenche o nosso planeta como preenche a fruta. E a parte mais externa, mais fininha, não é a casca do pêssego? A mesma coisa. A nossa crosta terrestre e também a crosta oceânica é a parte mais externa, ou seja, aquela que a gente pisa, anda, onde estão construídas as cidades. Então, resposta correta, letra B. O caroço da fruta equivale ao núcleo, a polpa ao manto e a casca à crosta. Legal essa atividade, né? Para você que não ficou claro, comparar o pêssego com o nosso planeta, nós vamos agora para a mão na massa. A gente vai fazer uma experiência e a gente vai fazer isso com um ovo, vai fazer um comparativo. E para isso eu trouxe alguns materiais para vocês. Então, só lembrando que essa experiência, esse mão na massa, não é obrigatório. Você não é obrigado a fazer. Ele complementa o nosso assunto, ele ilustra a nossa aula. Se você fizer, peça autorização para os responsáveis, para quem mora com vocês, os adultos, né? O pai, a mãe, uma tia, uma avó, o irmão mais velho. Por quê? Você vai pegar alimento, você vai pegar um ovo. Depois você pode até comer, não tem problema. Também você vai usar o fogão, dependendo, alguns pais, alguns responsáveis autorizam que você use, outros não. Então, lembrando, não é obrigado a fazer essa atividade e se você fizer, peça autorização, fale, mãe, vó, tio, tia, eu vou usar este e este material. Posso usar? Pode. Você me ajuda? Que tal fazer em grupo, em casa, chamar o irmão, chamar a mãe, chamar todo mundo, o papagaio, o periquito, você faz uma reunião, todo mundo aprende junto. Então vamos dar uma olhada na tela do que a gente vai precisar? Então para o nosso mão na massa, nós vamos comparar a Terra, o nosso planeta, com um ovo cozido. Olha que legal! E para isso nós vamos utilizar, então, uma panela, colher, água, o ovo cru, fogão e faca. E eu tenho tudo isso aqui na nossa bancada, né? Todos esses materiais que nós vamos usar. Então vamos para o procedimento? Bem fácil, o primeiro procedimento é fazer o cozimento do ovo. Então leve uma panela com água ao fogo e eu vou demonstrar aqui com vocês. Então eu peguei, né? Uma água da torneira, coloco na minha panela normal, levo essa panela ao fogo e diz lá, ó, quando ferver essa água, então toma muito cuidado, você vai estar mexendo com fogo, no fogão, pode chamar um adulto para fazer essa parte para você. Quando essa água ferver, com o auxílio de uma colher, você vai levar esse ovo para o cozimento. Ah, mas Fabiano, por que eu não pego o ovo com a mão e coloco lá dentro? Porque a água vai estar fervendo, vai estar liberando vapores que podem te queimar. Então você vai colocar, né, o ovo na colher e lentamente, devagarzinho, você vai colocar ele na água para fazer o cozimento. Conte os minutos, então, no seu relógio, no seu celular, coloque um cronômetro e para que a gema fique bem cozidinha, porque a gente quer a gema do ovo bem cozida, aproximadamente 12 minutos. Eu vou dar um tempinho para vocês olharem essa tela, anotarem os materiais e separarem. Eu já volto para magicamente arrumar a minha bancada e o ovo está cozido. Voltamos e magicamente o meu ovo já está cozido. Eu dei um tempinho para vocês olharem quais materiais são necessários, mas a gente vai continuar o nosso mão na massa. Reparem agora na nossa tela que diz o seguinte: com uma colher, tire o ovo da panela e espere esfriar este ovo. Não retire a casca e corte o ovo ao meio. E depois vai começar a nossa experiência propriamente dita, porque até agora a gente fez comida. Então, se a gente voltar aqui, passou-se o tempo, o meu ovo já está cozido, está super quente, vou retirar com a ajuda de uma colher e
deixar ele esfriar. Como ele está quente, eu tenho um outro aqui já pronto. Então, eu pego uma faca e com cuidado eu corto o ovo ao meio. Só que você não pode tirar a casca, porque a casca faz parte das 3 camadas. Então, depois que esfriou, com a ajuda de um adulto, do responsável, você faz o corte do ovo ao meio e depois você pode comer. Então, vamos olhar, vamos entender qual é a relação de fazer esse mão na massa com a nossa aula de hoje? Então, se você perceber, a casca aqui do meu ovo ela é bem característica, né? Indo para o amarronzado. Então, essa parte mais externa, mais fininha, é o que? A nossa crosta. Estou mostrando aqui, estou apontando com a nossa faca. Então, ela é a crosta, a mais externa. Se eu virar o nosso ovinho, internamente, ele não tem a clara, a parte branca, e a gema, a parte amarelinha. Então, vamos ver? A nossa clara é como se fosse o manto. E a parte mais interna do nosso ovo, lá amarelinho, a gema, é o nosso núcleo. Então, quando nós fazemos essa experiência de cozinhar um ovo e cortá-lo ao meio, eu consigo ver 3 regiões. A casquinha do ovo, a clara e a gema. E eu consigo fazer esse comparativo com o nosso planeta. Crosta, a casca. A nossa clara, o manto e o núcleo, a nossa gema. Que legal, né? Ou seja, a gente consegue fazer com que a nossa aula fique mais divertida. Ou seja, você colocou a mão na massa, você entendeu alguma coisa tocando, ou seja, é concreto. Se você fez essa experiência com todo o cuidado, com a higienização, depois que você aprendeu e mostrou tudo isso para sua família, aproveite e coma o ovinho. Ele é rico em nutrientes. Então, vamos adiante. Compare aqui a nossa tela, está pertinho novamente, para vocês verem as 3 regiões que eu destaquei para vocês. Então, a casquinha do ovo, a nossa crosta. A parte branquinha, é a clara do ovo. É o nosso manto. E bem amarelinho, nós temos a nossa gema do ovo, que é o nosso núcleo. 3 regiões do ovo e 3 regiões do nosso planeta na parte interna. Eu vou dar um tempinho novamente para vocês olharem o passo a passo, copiar o que é importante e eu já volto. Então, gostou de fazer essa experiência? Lembrando, ela não é obrigatória, você faz se você quiser, se você quer complementar os seus estudos. E não se esqueça de chamar um adulto e avisar que você está fazendo essa experiência, porque você está utilizando materiais de dentro de casa e até alimento. Ok? O que a gente viu na aula? Muita coisa. Quais são as partes que estruturam um vulcão? Lembra? Câmara magmática, cone, chaminé. A diferença entre magma e lava. Magma, o material quente e pastoso no interior do planeta. Lava, externamente, mas é o mesmo material. E quais são as camadas que estruturam a Terra? A mais externa, crosta. A intermediária, o manto. E a mais interna, o núcleo. Então, gostou da nossa aula de hoje? Nós vimos um pouquinho sobre a litosfera. Espero que vocês tenham gostado e até breve.